Olá, Pastor Clodoaldo Reis Azarias e o Momento Palavras que Inspiram. Eu estou com a Bíblia aberta hoje no livro de Reis, segundo livro de Reis, no capítulo de número 25, os versículos 13, onde diz assim: Os babilônios quebraram as colunas de bronze e as carretas que estavam no templo e também o grande tanque de bronze. Então levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram embora as pás e as vasilhas usadas para carregar a cinza do altar. Levaram ainda as tesouras de cortar pavio de lamparinas, as vasilhas de queimar incenso e todos os outros objetos de bronze usados no serviço do templo. Nebuzaradã levou embora tudo o que era feito de ouro ou de prata, incluindo as vasilhas pequenas e os pratos de carregar brasas. Não foi possível calcular o peso dos objetos de bronze que o rei Salomão havia feito para o templo, isto eram pesados demais. As duas colunas eram iguais e cada uma tinha 8 metros de altura, com um remate de bronze no alto que media 1,30 m de altura. Em toda a volta do remate havia um efeito rendilhado e com romãs de bronze. Aqui está, queridos, uma declaração muito interessante, da Bíblia, aonde nós vamos perceber alguma coisa interessante. Interessante pelo fato de que o narrador está dizendo de um fato, de um episódio, de que os babilônios, através do seu líder, está dentro de Jerusalém, dentro do templo construído por Salomão, e pegando todos os utensílios, todas as vasilhas usadas na celebração dos cultos ao Senhor. Eu sempre que eu compartilho aqui alguma reflexão, alguma mensagem, ou mesmo nas pregações que faço, nos púlpitos, eu sempre trago à memória momentos históricos relacionados a Israel, com muita ênfase no exílio babilônico. E sempre que eu faço a observação, eu vejo um povo incrédulo, não acreditando, incrédulo no sentido de não acreditar no que estava acontecendo. Eles eram tão bem acostumados pelas manifestações de Deus, as manifestações de Yahvé, sempre Deus lutando em favor deles, batalhando em favor deles. E quando vai se aproximando o exílio babilônico, Jeremias falou sobre isso, e tantos profetas falaram sobre isso, e eles não acreditavam, eles tinham convicção de que isso nunca aconteceria, porque eles estavam acostumados a ser a menina dos olhos de Deus. Quantas e quantas nações foram desfeitas, destruídas, perderam a eficácia diante das ações maravilhosas de Deus. Não seria agora que eles perderiam, não seria agora que eles seriam destruídos. Mas uma coisa que eles não haviam percebido é exatamente que as suas ações, a sua forma de viver, a forma de viver a vida, estava totalmente alienada, estava totalmente fora do rumo, ou como diz um dos profetas, do prumo. Eles não estavam mais vivendo da maneira que deveriam viver. E com a chegada do rei Nabucodonosor e de todo o seu exército, eles imaginavam que Deus estaria à sua disposição, mas agora não mais. Eles estavam vivendo segundo a sua vontade, segundo a sua capacidade, segundo a sua própria capacidade de rei, de exército.
Eles haviam se tornado comum, como qualquer nação. Não mais a nação que tinha o cuidado divino, porque eles, usar uma expressão aqui, eles haviam sacudido, tirado de seus ombros o serviço a Deus. Eles queriam independência e Deus deu a eles independência. O resultado foi esse que eu acabei de ler. Foram destruídos, o templo foi invadido, as pessoas levadas prisioneiras, alguns mortos, os que ficaram na cidade ficaram na miséria e não tiveram a oportunidade de ter um final feliz por causa das escolhas que fizeram. Eles vão ter a sorte restaurada 70 anos depois. 70 anos depois, a sorte começa a ser mudada e começa a ser restaurada. Fazendo aqui uma aplicação para nós, nos dias atuais, nós vivemos assim uma grande oportunidade de ouvir a palavra, ouvir a mensagem, ouvir a pregação, dar atenção, dar ouvido à mensagem e permitirmos que Deus cuide de nós, que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe. Ou vamos seguir a vida segundo a nossa vontade, segundo a nossa direção, segundo a nossa capacidade única. Resultados será com certeza, os resultados serão com certeza baseados nas escolhas que nós tomarmos. Se Deus vier comigo, o resultado será um. Se eu for sozinho, o resultado será outro. Se Deus for comigo, a probabilidade de eu acertar e ir longe e ser exitoso, ela é muito maior do que eu ir sozinho, né, e chegar lá com sucesso. Eu estou duvidando da capacidade humana? Eu posso dizer que sim, eu estou duvidando da capacidade humana. Nos próximos encontros eu posso trazer uma reflexão sobre esta questão, mas a capacidade humana, sim, ela é limitada. É a capacidade daqueles que confiam em Deus, aqueles que têm Deus como norte da sua vida, ela é melhor. Ela é melhor. Se nós formos analisarmos de forma honesta, sem paixão, nós vamos perceber que todos aqueles que pensaram, que filosofaram, que teologaram, né, eles usaram o divino, a fé, eles tiveram mais êxito do que aqueles que usaram a capacidade antropocêntrica, a capacidade totalmente humana, o pensamento totalmente humano. Eles acabaram não indo tão longe. É uma coisa tão clara que alguns séculos decretaram a falência de Deus ou a morte de Deus. Com o boom do iluminismo, do racionalismo, do humanismo, fatalmente Deus morreria nas sociedades. Passaram-se mais de 2 séculos, Deus continua mais vivo do que nunca no coração e no imaginário das pessoas. Deus continua tão vivo, tão claro, que nós estamos vendo as faculdades, todas as faculdades, quase que sem exceção ou exceções, a maioria das faculdades oferecendo teologia e um número exorbitante de jovens, homens e mulheres, estudando teologia. Porque Deus, me perdoem aqui a redundância, Deus não está morto, continua vivo no imaginário humano, continua vivo no coração das pessoas. Esse povo estavam fadados ao fracasso, porque não creram, desobedeceram, mas não pode
não pode ser o seu destino ou o seu futuro. Você pode permitir que o seu futuro, em vez de assaltos e roubos e lamentações, seja de celebração. Que Deus te abençoe. Jesus Cristo continua sendo a solução dos problemas da humanidade. Ele continua dizendo: venham a mim, porque eu tenho paz para vocês. Quero deixar uma palavra de oração. Pai, no nome de Jesus, palavras que inspiram, venham alcançar o coração de cada um daqueles que me acompanham agora. Abençoe poderosamente, de uma maneira tremenda, curando, restaurando, libertando e dando a vitória que eles precisam. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo encontro.